Fala galerinha aí do sétimo ano, então eu resolvi aqui gravar esse vídeo para dar uma aula aqui, um suporte maior na atividade aí da página 134 que eu passei para vocês fazerem também, né? Então é uma atividade assim que tem muitos detalhes, tem muita coisa nova, então eu resolvi gravar aqui um vídeo passando mais informações, mais conhecimentos em relação ao que foi passado na nossa aula, no nosso encontro da semana passada. Então vejam só, eu vou comentar aqui algumas questões, não todas dessa página, mas o suficiente para você responder todas, ok? Então eu vou comentar aqui a questão 2, a questão 3, a questão 5 e a questão 7, tá? Começando aqui com a questão, obviamente, a questão 2. Então tá aqui a questão 2, deixa eu só apagar isso aqui, pronto. Então olha só, a questão 2 diz assim: classifique como recursiva ou não recursiva cada sequência dada a seguir, tá? Então isso daí já foi trabalhado na nossa aula. Uma sequência será recursiva quando ela apresentar algum padrão, quando ela tiver uma lei de formação, quando você consegue determinar um termo da sequência observando os termos anteriores, tá certo? Então aqui, por exemplo, na letra A você tem 1, 2, 3, 1, 5, 7. Aliás, 1, 5, 1, aí 7, 1, 1, 1, 11, 1, 13, 1, 1, 1, 17, 1, 19, 1. Aí ele pergunta aqui o próximo termo, né? Então, se for possível você determinar esse termo usando a lógica, usando um padrão, ela será recursiva. Se não for, ela será não recursiva. Tá? Olha a letra B, 4, 7, 10, 13. Então, 4, 7, 10, 13. Qual é o próximo termo aqui? Dá para determinar olhando para esses? Tem um padrão aqui. De 4 vai para 7, de 7 vai para 10, de 10 vai para 13, de 13 vai para quanto? Então aí você se pergunta, não, dá para determinar aqui, eu sei qual é o próximo, então ela será recursiva. Se não der, será não recursiva. Agora eu quero fazer uns comentários melhores aqui, mais detalhados, melhores não, né? Mais detalhados na letra C. A letra C, ela é recursiva, tá? Essas sequências que já dá assim no formato de uma formulazinha algébrica, ou seja, que tem uma letra ali ou algumas letras inclusas. Essas sequências são recursivas, tá? Então essa aqui eu já estou respondendo para vocês. Eu vou dar uns comentários nela porque ajudará em outras questões dessa atividade, tá certo? Então olha só, a primeira coisa aqui, vamos relembrar um pouquinho a questão de sucessor e antecessor, né? E veja que aqui ele já começa a usar letras nas fórmulas, né? Nos cálculos. Então já é um estudo algébrico aqui também. Que um dos objetivos aqui desse estudo de sequências é também, né, chegarmos em equações no uso de letras aí de variáveis e incógnitas. Aqui no caso é uma variável, vocês vão entender direitinho o porquê depois. Então vamos lá. Relembrando aí, a gente estuda lá no sexto ano a questão do sucessor e antecessor. Então, por exemplo, eu te dou uma sequência de números, os números naturais, por exemplo. Você tem assim o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, beleza? Ok. Pegando aqui como exemplo 1, a gente diz que o 2 é o sucessor do 1 e que o 0 é o antecessor do 1, tá? Para obter o sucessor, ou seja, quem vem depois, você adiciona mais um em cima. E para obter o antecessor, você tira 1, tá? Então, mais um, você obtém o sucessor, que é quem vem depois, e o menos um você obtém o antecessor. Isso aí é meio óbvio, é até meio infantil, mas a gente vai utilizar aqui agora num estudo mais elaborado, né? No sexto ano a gente vê isso, no quinto também, de uma forma assim, bem superficial e tal. A gente acha que não tem uma aplicação, mas na verdade tem, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar com N agora. N aqui nessas sequências é a posição do termo na fila, né? Vamos dizer assim. Então, quando tu faz
n mais 1, você está localizando o sucessor do termo, ou o termo seguinte. N seria a posição lá do termo que você está trabalhando, e n menos 1 vai ser o termo anterior. Então, em todas essas atividades aí que tem essas fórmulas, essas leis de formação, e algumas pedem para vocês acharem, né, encontrarem, determinarem, você tem que ter isso sempre em mente. Não, n é a posição do termo, então n igual a 1 vai ser o primeiro elemento da sequência. N igual a 2 vai ser o segundo, né? Então, ainda falando aqui dos números naturais, você tem assim 0, 1, 2, 3, 4. Para o 0, o n é 1. Então, é o primeiro termo aí da sequência. Quando o n for 2, aí o termo vai ser 1. E assim por diante. Então, n é a posição do camarada na fila, tá? E n mais 1 é quem está logo depois, e n menos 1 é quem está antes. Posto isso, agora sim. Vou apagar aqui. Vou mostrar a vocês como determinar essa sequência aqui da letra C, que vai ser muito útil aqui em várias atividades. Então, olha só. Ele dá duas informações relevantes aqui. Primeiro, T1 é menos 2. Ele já deu o primeiro elemento. Então, todas essas questões aí começam com T1 é igual a tanto. Ele está dando o primeiro elemento, que eu vou escrever aqui, ó. Então, o primeiro elemento dessa sequência é o nosso querido menos 2. Vamos determinar alguns outros aí, tá? E a outra informação relevante é o que a gente chama de lei de formação, ou seja, uma formulazinha, uma regrazinha, um padrãozinho que a partir dele você determina qualquer outro termo da sequência, tá? Então, olha só, vamos determinar aqui o segundo termo. Eu quero aqui o segundo termo para eu colocar aqui. O segundo termo, n é igual a 2, porque n é a ordem, é a posição do termo. Então, n igual a 1 já está aqui. Vou colocar aqui, ó, esse aqui foi o n igual a 1, é o primeiro termo. Agora a gente quer o n igual a 2. Então, você vem aqui e joga nesta formulazinha aqui. A fórmula é Tn, tá ali na questão, né? É igual a 2 vezes T n menos 1. Olha só aquilo que eu falei, pessoal. Ó, n menos 1 quer dizer que é o termo anterior. Quem está antes, ok? Aqui não apareceu n mais 1, apareceu n menos 1. E apareceu n, Tn. Então, é o termo que a gente quer encontrar. Então, eu quero encontrar aqui o segundo termo. Aí, você faz assim, ó. T2. Então, T2 vai ser igual. Aí, aqui eu vou seguir a fórmula aqui de cima, ó. Vai ser igual a 2 vezes. Quem é o termo anterior? T menos 1. T menos 1 já foi dado, tá? Aqui, ó. O primeiro termo da sequência. Menos 2. Então, vezes menos 2. Então, o que essa fórmula aqui está me dizendo é o seguinte, que um termo que você está determinando é igual a 2 vezes o termo anterior. Então, tá aqui, ó, 2 vezes o termo anterior, n menos 1. Então, T2, 2 vezes menos 2, 2 vezes 2 é 4, mais por menos, né? Aqui tem o mais, com menos dá menos. Então, o nosso segundo termo aí vai ser menos 4. Eu vou apagar aqui a interrogação. E vou colocar aqui menos 4, tá? E vamos determinar só mais um aqui. Esse próximo aqui é o n. Vai ser o n igual a 3, que é o terceiro camarada aí na fila, ok? Então, vamos determinar aqui o
T3. O T3 vai ser igual a 2. Ó, tô seguindo a fórmula aqui, ó. Vezes o termo anterior, que a gente acabou de determinar. Olha o termo anterior aqui, o menos 4. 2 vezes menos 4. 2 vezes menos 4 é menos 8. E, portanto, o nosso termo aqui é o menos 8. E agora a gente não precisa mais fazer aquele cálculo todo. Veja se é menos 2, menos 4, menos 8. Aqui ele está sempre multiplicando por 2. Então, o próximo aqui vai ser menos 16. Menos 16 vezes 2, menos 32. E assim por diante, né? Então, observa aqui na questão que ele diz n é maior que zero, ou seja, ele não impõe um limite superior para n. Então, n começa ali do 1 e vai infinitamente. Isso quer dizer que essa sequência também não tem fim, por isso que eu coloquei aqui, ó, a reticência, ok? Então, aqui depois, claro, você pode apagar, né? Enfim, que é para vocês terem uma compreensão de como fazer a sequência dado aí o termo geral, ok? Então essa questão, obviamente a letra C é uma sequência recursiva, que ela tem um padrão aí, os números vão sendo multiplicados por 2, tá ok? Então vamos agora para a questão 3. Essa questão 3 diz assim, ó, determine o oitavo termo da sequência cujo termo geral é. Olha aqui a explicação anterior como vai ser outra. Então ele dá 3 sequências aqui no formato de fórmula, termo geral, a lei de formação, para você achar o oitavo termo, tá certo? Então olha só, vou escolher um aqui para fazer com vocês, vocês fazem os demais, tá bom? Deixa eu escolher aqui. Escolher essa letra A mesmo, tá certo? Então a letra A ele fala assim: que o primeiro termo, olha, o T1 é 1. Então eu vou escrever aqui, olha. Primeiro termo da sequência é 1. Eu estou colocando aqui entre parênteses, tá? Sequências. Você pode fazer isso, colocar solto, você escolhe. E a lei da formação diz assim, olha, aqui o T n mais 1, ou seja, o termo posterior é igual ao termo anterior mais 2. Então, só é você ir adicionando 2 ao termo anterior que você vai achando aqui. Uma observação também importante aqui, ó, ele coloca que o n tem que ser maior que 0. Então, o n não pode ser 0. Então, o n vai começar aí do 1, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o T2, né? Então, para mim obter um T2 aqui, aí eu vou colocar 1 no lugar do n. Então, vai ficar assim, ó, T1 mais 1, né, que vai dar 2, vai ser igual a T1 mais 2. O T1 já foi dado, tá aqui. É o primeiro termo, é 1. Então, T2 vai ser igual a 1 mais 2. Logo, T2 vai ser igual a 3. Que foi aquilo que eu falei no início. Ah, professor, eu preciso fazer tudo isso. O senhor não falou que só é pegar o anterior e somar 2 pela fórmula. Tá aqui a fórmula, ó, o anterior mais 2. Pode. Neste caso, que se você já entendeu a lei de formação. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 7. Ele quer aqui o oitavo, né? Então você faz até o oitavo termo. Aqui tem 4, né? Aí 9, 11, 13. E finalmente o oitavo é o décimo quinto não, é o número 15, né?
Então, ó, tá indo de 2 em 2. Ó, 1, 3, 3 mais 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Então, você parar aqui? Não. Aí você escreve a respostazinha pra mim. Você escreve aqui, ó, a resposta final. O oitavo termo é 15, tá? E aqui você encerrou a letra A. Então aí vocês vão fazendo a letra B. A letra B é mais direta. Eu acho até mais simples do que a A, tá? E depois fazem aí a letra C. Bem, aqui na 5 a gente vai mais aplicar aí o que a gente viu anteriormente. Então ela diz assim, liste os 10 primeiros termos de cada sequência definida a seguir. Aí ele dá 4 sequências, dá a sua forma, o seu termo geral, e pede para você escrever aí os 10 primeiros termos numericamente falando, né? Então eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui um parêntese do lado, e aqui eu vou escrevendo os termos. E aqui embaixo eu vou fazer o meu rascunho. E aqui eu vou escolher a letra B para fazer aqui com vocês, tá? Que ela envolve número negativo e potenciação. Então, olha só, a letra B fala assim. Tn é igual a menos 2 elevado a n. Tá? Então, aqui tem número negativo e potência. E n é a posição do termo. Tá? E t é o termo. Então, para a gente achar aí o primeiro termo é T1. Então, T1 é o primeiro termo. Vai ser, aí vamos seguir a fórmula, tá? Menos 2 elevado a 1. Menos 2 elevado a 1 é menos 2. Qualquer número elevado a 1 é ele próprio. Então, olha só, já achamos aqui o primeiro termo. Menos 2, ok? E aí o segundo termo? O segundo termo é T2. Então, T2. Aí vamos seguir sempre a fórmula aqui. Vai ser menos 2 elevado a 2. Aí cuidado aqui, pessoal. Lembra da relação do sinal. Mais por mais em vezes dividido, né? O resultado é mais. Menos por menos também. E sinais diferentes. O resultadozinho aqui é negativo. Essa tabela aqui serve para vezes dividido, tá? Então potência é vezes. Então aqui menos 2 elevado a 2 vai ser menos 2 vezes menos 2. Ó, a relaçãozinha de sinal, ó, menos por menos dá mais. E 2 vezes 2 dá 4. Então já achamos aqui o nosso segundo termo. Mais 4. Ok? Esse daqui no caso é a nossa resposta, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Resposta da letra B. Da letra B. Tá? Então, o segundo termo já foi. Aqui eu vou continuar aqui no meu rascunho. Vamos já achar aqui o T3, né? Então, o T3 vai ser menos 2 elevado a 3, né? Menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 3, pessoal, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, ó, menos por menos dá mais e mais por menos dá menos. Então, o resultado é negativo. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui dá menos 8. Aqui, obviamente, eu não vou terminar tudo, né? Então, aqui eu achei os 3 primeiros, vocês vão achar aí os 10 primeiros. Aqui já dá para anotar um padrão, ó, menos 2 mais 4, menos 8. E se quiser seguir o padrão, pode seguir
também, ok? Então aqui eu vou apagar o meu rascunho. Vocês, claro, deixem os cálculos aí para que eu possa ver que às vezes você errou uma besteira, né? E só pelos cálculos é que eu vou identificar isso. Tá? Então aqui é uma explicaçãozinha da 5. Vamos terminar aqui o vídeo com a 7. Sim, pessoal, antes aqui da 7, um comentáriozinho aqui nessa letra C. A letra C diz assim, ó. A sequência que começa com 2. Então, primeiro termo já disse. E cada termo subsequente, ou seja, quem vem depois, é o termo anterior diminuído de 2. Então, para mim achar o termo subsequente, este camarada aqui que vem depois, você pega o anterior e subtrai 2. Então, aqui, ó, 2 menos 2 dá 0. E assim você vai achando. Aí, ó, qual é o próximo aqui? Você pega o anterior agora é o 0. Aí, 0 menos 2 dá menos 2. E assim vocês vão encontrando aí os termos dela, ok? Agora sim, vamos aqui para 7. A 7 diz assim: forneça lei de formação para cada sequência a seguir. Depois determine os dois próximos termos dela, tá? Então aqui ele quer que você escreva a lei de formação, preferencialmente utilizando essa sintaxe, essa nomenclatura que a gente está utilizando. Então utiliza T, N e assim você escreve a lei de formação inteira. Por exemplo, essa letra A aqui, ele diz assim: 7, 11, 15, 19, 23. Então, se vocês observarem bem, do 7 para o 11, cresceu 4. Aí, do 11 para o 15, cresceu 4. Do 15 para o 19, cresceu 4. E assim por diante. Então, essa daqui a gente já viu o padrão, né? É o anterior mais 4. Então, você vai escrever essa leizinha aqui. Aí, você coloca assim. O anterior mais 4 dá o termo atual, né? Então, quem é o termo atual? T, N. Quem é o termo anterior? T, N menos 1. Mais 4. Tá? Então, aqui você já escreveu a letra A. Resolvendo aqui com vocês, tá? Então, vamos testar. Vocês não precisam testar, mas vamos testar aqui, ó. Vamos achar aqui o T1 já é 7, né? Ele deu. Claro. Então vamos testar aqui o T2 para ver se retorna 11 mesmo. Então T2 tem que dar 11. Se faz assim. T2 vai ser igual a T2 menos 1 mais 4. Lembrando que esse 2 menos 1 você não pode operar com esse 4. São categorias diferentes. Esse 4 de fato é um número que está ali. Mas esse 2 menos 1 é uma posição, tá certo? Então são categorias diferentes. Um é a posição, o 2 menos 1, e o 4 é o número ou o número que vai entrar nos cálculos aí para determinar o número na sequência, tá? Então vamos lá aqui, ó, T2, 2 menos 1 é 1, então dá T1 mais 4. T1 é 7. Então, 7 mais 4 dá 11. Então, observe que com esta formulazinha aqui, você vai substituindo o N por 1, o N por 2, o N por 3, e você consegue obter toda essa sequência aqui. Tá certo?